Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Hoje sendo gravado na cidade de Catanduva, em São Paulo. Estamos na casa do senhor Roberto Brida, ex-jogador, ex-treinador, ex-preparador físico. Senhor Roberto Brida, um prazer recebê-lo no podcast Uniara. Prazer enorme falar com o senhor, estar aqui. Obrigado por abrir as portas da casa para nós. Muito obrigado. Sempre é um prazer. Vocês lembrarem da gente é muito bom. E como você falou, o pessoal lá de Araraquara tem uma lembrança boa, porque a gente trabalhou muito com aquelas garotadas quando começou, e tem esse reconhecimento acaba acontecendo naturalmente pelo aquilo que a gente foi e eles também foram para a Ferroviária e no tempo que trabalhamos. Então é gratificante isso. Senhor Brida, vamos voltar lá na carreira, iniciar, né, onde o senhor começou o futebol, ainda nos anos 60. Você vai querer que passe o caderno? Conte um pouco para nós aí. O senhor começou aqui em Catanduva. Como é que foi o início como jogador de futebol? Tanto eu como meu irmão, o Brecha, que vocês sabem, nós começamos aqui em Catanduva e jogamos aqui. Eu joguei até 66, 67 aqui. Depois eu saí daqui e fui para a Portuguesa Santista. Da Santista voltei para o Barretos. E do Barreto depois fui para São Bento do Sorocaba. Fiz um trabalho bom lá. É aquele negócio que a gente começou falando aqui. Eu sempre digo aos meus jogadores, quando eu era treinador e preparador físico, façam a sua história onde vocês passarem, porque vocês serão lembrados bem. Se vocês fizerem uma história ruim, vocês vão ser lembrados mal. Então isso é ruim. Em todas as situações, São Bento, Juventus, aqui, Barretos, eu, felizmente, sou lembrado bem e isso é muito bom. Muito bom a carreira da gente. E, passando do São Bento, aí eu resolvi dar uma parada, falei, vou fazer a Escola de Educação Física. Falei hoje com meu filho isso. Na minha época tinha 5 escolas de Educação Física no estado. São Carlos, Santo André, Santos, São Paulo na USP e tinha mais uma. 5. Hoje tem um mundo de escola e ele estava falando em termos de advocacia também. E estava colocando uma situação que, na frente, muitos desses pessoas formados em faculdade e universidade terão pouco campo de trabalho, porque vai ter muita gente dentro da formação e não vai ter condição de colocar todo mundo para trabalhar. Então, depois aí, eu fui para São Paulo, fiz inscrição em São Carlos e São Paulo. O exame caiu no mesmo dia, o exame vestibular. Aí eu resolvi fazer em São Paulo. Falei, eu vou fazer em São Paulo, a USP era, não que não seja paga, mas era do governo, né? Uhum. Aí fiz lá, passei, fiz o curso, comecei a fazer o curso de Educação Física. Quando eu comecei o curso de Educação Física, o Brecha já estava no Juventus. E eu morava ali perto, morava com ele. Um belo dia lá, o Milton Buzeto falou, vem jogar aqui, pô. Eu falei, mas jogar aí que jeito? A Escola de Educação Física é das 7 a meio-dia, todo dia. Era de manhã a escola. 7 horas da manhã você tem que estar lá no ginásio de Ibirapuera pronto para começar. Aí falei, olha, eu posso treinar de tarde. Não tem problema, pode vir. Aí eu fui no Juventus, fiz contato com eles. 3 anos, 70, 71 e 72, porque a escola era 3 anos, eu treinava de tarde e jogava. E foi o tempo que eu jogava, porque também tinha uma coisa que ajudava muito. As matérias práticas na Escola de Educação Física, vôlei, futebol, natação, atletismo, todas aquelas matérias te ajudavam no condicionamento físico para você jogar. Então treinava, joguei e tal, e passou no Juventus. Nós fomos numa excursão com o Juventus em 74 para 73 para 74, no Japão, Hong Kong, em Singapura, para aqueles lados todos. E na volta, depois de 2 meses, me morre o preparador físico do Juventus. E eu já estava formado. Aí não, fica de preparador físico e tal. E eu estava chegando a 30 anos e não tinha tido uma oportunidade assim num time grande, apesar de jogar diversos campeonatos paulistas. Aí eu peguei. Falei, bom, tá bom. 30 anos eu parei de jogar. O senhor parou de jogar com 30 anos? Com 30 anos já estava preparador físico. Meio ano depois, em 76, eu e o Milton Buzeto fomos para o Corinthians. Tá, mas vamos voltar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho da trajetória do senhor como jogador de futebol. O senhor entre 70, 71, 72, nesses anos, o senhor deve ter feito muitos embates contra o Rei Pelé. Fez. Conte um pouco dessas histórias aí.
dos seus jogos contra o Pelé. Todo mundo hoje pergunta, Alexandre, o seguinte: Pelé hoje jogaria? Pelé hoje mataria a pau. Não tem. O Pelé era extra. Se você vê os vídeos dele, o que passava, esses vídeos ali dos gols que fazia, a condução de bola, o drible, o arranque, a velocidade, cabeceio. Então ele foi realmente excepcional. E como é que era marcado? Não tinha como. Aí eu falo para você o seguinte: depois que eu passei de jogar, nessa época de Juventus, eu passei a jogar de volante. Aí você passava para o Palmeiras, você tinha Ademir da Guia e Leivinha, e Dudu no volante. Aí você ia para o São Paulo, teve jogo que eu joguei contra o São Paulo, era Pedro Rocha e Gerson. Olha. O senhor tinha que marcar os caras, pô. Como é que vai marcar? Aí chegava no Palmeiras, você ficava olhando os caras jogar. Você fazia o teu trabalho, mas ficava admirando. Jogadores excepcionais da época, né? E todos os times tinham. Ferroviária tinha Bazani. O senhor tem uma foto com o Pelé aí, né? Tenho a foto aqui. Já dei lance, né? Tem duas, não é uma. Aí, tem essa aí. Lance. Essa foto é do dia 21 de maio de 1971. Juventus 1, Santos 1. Esse é do mesmo jogo, ó. Também do mesmo jogo. Duas fotos com o Rei Pelé. Eu tenho foto com ele, assim... Esse jogo foi no Morumbi? Pacaembu. Tempo bom de Pacaembu, hein? Você perguntou de Pelé. Pelé é o seguinte, eu posso dizer que eu fui privilegiado de jogar numa época que tinha todos os times do interior, tinha grandes jogadores jogando na função de meio de campo. O meia de esquerda era realmente o cérebro da equipe. Era e não tinha como. Aqui no América tinha Valtinho, como um grande jogador. Na Ferroviária tinha Bazani, no Guarani tinha Alfredo. Jogadores excepcionais no Botafogo tinha. Então, Sócrates no Botafogo, você vê Márcio, que foi um grande meia esquerda que teve aqui no interior de São Paulo. Todos os times tinham. Então era difícil, você tinha que fazer o teu trabalho, marcar da forma possível e sempre... E o futebol era muito técnico naquela época, né, seu Brida? Porque mudou muito hoje, né? Mas o futebol hoje é físico, mas naquela época era muita técnica, né? Os jogadores eram muito habilidosos, né? Mas foi o que eu te falei, os jogadores de cada time desse tinha esses destaques, esses realce. Porque esses jogadores é que faziam o funcionamento do clube, do time. Então, Rivelino no Corinthians, olha, não posso esquecer de Rivelino, na mesma época ele jogava. A gente procurava fazer o possível, mas como eu te falei, chegou um tempo, eu tinha jogado uns 5 ou 6 campeonatos paulistas da primeira divisão. Aí eu falei, bom, eu estou formado em educação física, daqui para frente eu vou aonde com 30 anos? Não apareceu ninguém, até podia ter aparecido, mas o Juventus não fazia questão de vender. E eu fiquei no Juventus como assim, uma pessoa que fosse utensílio, móveis de utensílio da casa e até ídolo, que eles acabaram colocando desse jeito. Você viu uma foto que tinha ali. Então, isso aí foi gratificante pra gente. Só que tinha uma coisa, nesse tempo de futebol, aí lá atrás, você não tinha o retorno financeiro. Isso não tinha. Você Nenhum desses times. Assinava o contrato, era anual, né? Contrato de ano, porque o campeonato também não era como agora. Agora o Campeonato Paulista, da 1, a 2, a 3, a 4, são 100 dias. 100 dias e depois quem conseguiu por mérito, por classificação, chegar aos campeonatos brasileiros, esses têm mais um calendário a cumprir até o fim do ano. Mas do contrário, não tem. Hoje a Ferroviária conseguiu, já está na chave C, tem que fazer força para chegar na B. Tem que procurar isso, porque esses campeonatos, a federação, a CBF, ela patrocina. Aqui em Catanduva, você vê, nós estamos para todos hoje, os clubes que vão jogar no Horizonte, da B. Então você vê na B, o ano passado veio o Vasco, veio o Grêmio, veio o Sport, Recife, então você vê na B, todos os times, Vitória, todos os times na Vila Nova, Atlético, Goianense, que subiu. Aí todos os times no estado são considerados igual aos grandes como são aqui. Sim, Corinthians, Palmeiras, a mesma coisa. Esse ano vem o Santos. Ainda vem. Não, 10 de junho, vem aí.
É 10 de maio. Com certeza eles ficam aqui. Então a gente tem essa encontro com esse pessoal. Então, quando esse pessoal aparece por aqui, então vão lembrar, às vezes algum te conhece, às vezes tem algum da comissão técnica que faz parte. Então isso é muito bom. Mas o futebol no interior ele teve um problema grande. Hoje melhorou um pouco, mas o problema grande. A transmissão de televisão hoje melhorou atrapalhou o torcedor. Nós conversamos aqui antes, você falou, o torcedor lá na arena não atrapalhou o torcedor. Chega, por quê? Nós temos um jogo de onde você quiser hoje na televisão. Está passando até a Arábia agora. Você vê. Mas aí o senhor, hoje passa jogo de todas as nacionalidades. Isso aí matou os times do interior. Né? Quem vai no campo, no mesmo horário? Tal, você liga a televisão, tal, esse negócio tudo e outra coisa também nós temos. O social, principalmente com o telefone, as mídias sociais, esse negócio todo, ele tirou um pouco do interesse do jovem para o esporte. O jovem hoje não é mais igual nós éramos lá atrás, que nós queríamos jogar bola, queria brincar na rua, queria fazer aquele monte de coisa que dava, além de tudo, dava saúde para a gente. Não pensava, como hoje se fala tanto em droga, esse negócio, não tinha, a gente vivia uma vida maravilhosa até, mas você não se dava conta, porque aquilo era normal para você. Mas hoje tem essa dificuldade, então o jovem hoje é difícil de ir no campo. E você faz a torcida, vem lá de baixo. Os veteranos mais velhos ainda vão, aqueles que gostam, mas é difícil hoje. Tocar futebol no interior hoje, difícil, o cara tem que ser artista. Mas aí o senhor parou então a carreira de jogador do senhor e virou preparador físico. Sim. Tá, e aí o senhor foi trabalhar aonde? Eu comecei primeiro de preparador físico no Juventus, em 76, ficamos 6 meses. Depois de 6 meses fui para o Corinthians, profissional. Aí fui eu e o Milton Buzeto ficou um tempo, ele saiu, mas o Matheus não quis que eu saísse. Então eu fiquei com o Duque e uma comissão técnica que veio de Recife. Foi naquele Campeonato Brasileiro de 76 que o Corinthians foi vice-campeão. Terminou o ano, o Matheus queria que eu ficasse ainda. Mas eu falei para ele... O Matheus que o senhor fala ou o Vicente Matheus? Vicente Matheus. O ex-presidente? Ex-presidente. Ele falou assim, fica aí e tal, você está nos ajudando, todo esse negócio todo. Eu falei, não, seu Matheus, eu vou voltar para o Juventus, que eu tenho a minha casa e tal, estava lá. Né? Aí eu voltei para o Juventus. 6 meses depois nós fomos para o Guarani, 77. Isso como preparador físico? Preparador físico. Tá. O Milton e eu fomos para o Guarani com o Campeonato Brasileiro, da primeira divisão. O Guarani estava pré-time daquele que foi campeão em 78. Em cima do Palmeiras. Eu não sei em cima de quem, mas foi aquele. Então, foi campeão. Aí, a mesma situação, termina o ano, nós fizemos de junho a dezembro esse Campeonato Brasileiro lá. Era Neneca, Mauro, Amaral, Edson. E tinha tudo. Renato, Careca, Jute, Bozó, Brecha estava também. Capitão. Levão Tião, capitão, Zé Carlos. Sim. Aí o Carlos Alberto Silva falou, não, fica aí comigo, tal. Eu falei, Carlos, é o seguinte, o Juventus quer que eu vou para lá de técnico agora. E eu tinha feito o curso de técnico de futebol, técnico de handebol, quando eu estava na faculdade. Eu falei, olha, é aquele negócio, né? É uma aposta que você faz, mas foi. E o Guarani foi campeão brasileiro. E eu fui no Juventus. E o senhor foi ser treinador pela primeira vez no Juventus? No Juventus. Aí já era como treinador, 78. 78, 79, 80, quase para 81 fiquei lá. Tudo esse tempo, 3 anos e pouco. O senhor ficou como treinador do Juventus? Aí apareceu, o Juventus fez um time. Olha se fosse hoje, o ataque. Fez 80 gols no campeonato. Juventus. Fez 80 gols. Tem aqui a estatística aqui no caderno. Ataliba, Luciano, Geraldão, Brecha e César, meia esquerda, e o Cinho. O Geraldão era aquele que jogou no Corinthians? O Luciano também jogou no Corinthians. E o Cinho também, da Portuguesa. Sim. Esse time aí. Mas fazia gol. E a Ataliba tinha voltado do Rio Claro emprestado. Que depois ele foi pro Corinthians de novo. Nesse campeonato ele fez 25 gols, para mais. Então era aquele negócio, o campeonato foi muito bom, o Juventus foi um belo campeonato. Passando isso, tinha lá em São Paulo, tinha a Dom Vital, né, que era uma empresa de transporte, e o dono era de Recife. Estava sempre lá, sempre estava na Moca sempre.
Não, vem pro Náutico, vamos pro Náutico. Aí fui pro Náutico. Aí o senhor cheguei pro Juventus e falei, olha, tem uma proposta assim, 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 eu preciso cuidar. Vou ficar aqui no Juventus 10 anos, vocês vão querer que eu fique aqui 10 anos, né? Então, mas... O senhor é patrimônio do Juventus. Aí eu peguei, falei, vamos pro Náutico. Aí fomos pro Náutico. Aí no Náutico eu tive o grande Dadá Maravilha comigo. O senhor treinou o Dadá? Como é Dadá que era? e Reinaldo. Como é que era treinar o Dadá? Dadá e Reinaldo. Reinaldo poderia jogar no Santos, né? A Dadá era o seguinte, Dadá era o folclórico que era, né? Aí ele arrumava o ambiente para ele, era espetacular, que ele levava a pessoa. E Pinheirense, que jogou na Ferroviária. E Paulinho, que jogou no Corinthians. Aquele grandão, volante, aquele grande, depois jogou no Palmeiras também. Jogou no Palmeiras, jogou aqui no Horizonte também. Era um grandão, fortão. Grandão, fortão. Eu lembro dele. Então, vê só. Aí, Náutico, falei pro Dadão Vital, falei para ele, falei, ó, vamos tá aí, fizemos um campeonato brasileiro, lá tinha módulo amarelo e módulo verde. Aí o Náutico classificou no módulo amarelo, foi dos primeiros, passou pro outro módulo. Quando terminou lá, apareceu uma proposta do Colorado do Paraná. O senhor estava no Náutico e apareceu uma proposta para treinar o Colorado no Paraná. Não, e lá estava terminando meu contrato. Sim. Eu não quis nem conversar e renovar, porque você também não ganhava nada. Nesse tempo aí, o salário era para você pagar a conta. Bom, aí fui para o Colorado. Fizemos uma campanha muito boa no Colorado, um time bom também. Joel Mendes, goleiro, Marião, Chico Fraga ainda estava, Nilton estava, Marinho. Tinha um time Ditão, centroavante, que é negão. Time Aladim, Buião. O Aladim, o senhor treinou o Aladim? Aladim, Buião. Ídolo do Coritiba depois? Ídolo do Coritiba. Não, mas já no Colorado depois ele foi para o Coritiba. Então todos esses jogadores aí passaram na mão da gente ali. Terminou no Colorado, terminou no Carlos Alberto Barbosa. E como é que foi treinar? Como é que foi treinar no futebol paranaense? Porque lá o futebol lá é mais rígido, né? Era mais força, né? O que eu falei para você, Alexandre, a gente tinha uma forma de trabalhar que você nunca, eu, por exemplo, nunca criei atrito com jogador nenhum. Um ou outro que não jogava, que não queria nada, tal, você já normalmente ia se afastando do grupo, né? O próprio grupo afastava, né? Porque o treinador, o segredo do treinador é ser muito bom de vestiário e ser respeitado. Isso é fundamental. E não ficar com picuinha com aquele jogador, que não adianta nada isso. O jogador joga para você e você paga a conta. Não é o jogador que paga a conta. Quem paga a conta é o treinador. Você vê aí agora, nós tivemos um exemplo do São Paulo agora, um menino lá que veio, um belo trabalho que ele fez no Água Santa, depois no Juventude, chega no São Paulo e não deram tempo. E outra coisa, os dois pelo menos na minha ótica dele, e 3, porque saiu o Beraldo. Aí vem, Lucas Moura machucou, e o Rato machucou. São os caras que carregavam o time. Então agora quem paga a conta, o treinador não está dando certo. Não é bem assim a coisa. Você precisa tempo e saber lidar com o jogador. Isso é fundamental. Eu, felizmente, nesses times todos que eu trabalhei, nunca tive problema. O problema todo maior é o resultado. O resultado é que pesa para o treinador, não tem outra coisa. Então você tem que fazer o possível de ganhar o máximo de jogos. Eu mostrei para vocês aqui, no caderno, aquela história da Paraguaçuense, aquela vez de 4 jogos lá. São coisas incríveis que acontecem com a gente, por quê? O pessoal já conhecia, sabia do trabalho que você podia fazer. O time que estava lá, sabe que era o central? Pena, lembra? Pena que jogou no Palmeiras? O Pena. Era o centroavante meu lá. Rapaz, aí você vai e tal, pega e pá. Então essas coisas são assim. Se você souber carregar, souber levar, não criar atrito, a coisa vai. É normal da vida da gente, né? Aquilo que eu falei para você, falava para todo mundo. Faça a sua história. Não venha aqui só de passagem não, porque você ganhar dinheiro e tal, que isso não resolve nada. Você tem que fazer sua história para ser lembrado sempre. E isso foi o que me ajudou muito na carreira de treinador. Sobre daí o senhor estava no Colorado. Colorado, voltei para o esporte. O senhor saiu daí, o senhor sai do Colorado e volta para o Recife. Só que dessa vez para o esporte. Por quê? Ele falou, ó, eu tinha feito um trabalho muito bom no Náutico, porque o Náutico subiu de um grupo para o outro, tal, aquele negócio, até ser campeão é outra história, né? Mas aí, os diretores do esporte que eu conhecia, o preparador físico que eu conhecia, que estava no Náutico, foi para o esporte e tal.
Adelson Vanderlei. Gente muito faleceu também. Aquele ano o Gente campeonato muito teve boa. 3 O pessoal turnos. tudo era da Três turnos. polícia, lá, sabe? O Tudo Sport militar. ganhou 2. E uns caras bons, E rapaz. o outro Aí que foi, ganhou uma veio o fase, presidente aí e falou, ó, a segunda vem te fase buscar. do outro, ganhou também, não teve era vice-campeão. parente do Rubens Moreira, que era presidente da Ganhou Federação tudo. Pernambucana Então, era um de timaço, futebol. né? Aquele que É, eu falei pra você. lenda do País, Nordeste. Betão lá. Malhão, Ailton Olha, e Chico vem te Frade. buscar, que nós E queremos uma- ser Não, tricampeão Ailton não era pernambucano. dessa aí. Nós somos Depois era queremos ser tri. Aguinaldo, tinha o Aguinaldo. Aquele ano o campeonato Aguinaldo é teve uma 3 lenda turnos. também. Tem marcado aqui. Tá- 3 Foi turnos. pro Remo, depois jogou aqui. O Sport jogou ganhou Jaú, 2. jogou aqui, depois E o foi outro pro que foi ganhou Vermelho, uma pro fase, Sport. foi Chegou disputar lá, a ficou segunda com- fase com o depois outro, foi ganhou pra também, esse- não pro teve Belém, pro vice-campeão, Remo. porque Depois me levou a trabalhar no Remo. ganhou tudo. Aguinaldo hoje Então ele era é um diretor timaço, do né? Remo. É aquele que eu falei pra você. No Remo de... País, Me Betão, mandou a Malhão, camisa do Ailton Remo, tá aí? e- Manda aí, cara. Se você quiser ver, E eu uma- até te mostro. Não, aí Tá tu não fácil era ali que dessa eu aí. deixei no Depois saquinho. era Aguinaldo, tinha o Aguinaldo. Aguinaldo A era foto uma do time do lenda Sport. também. Ah, esse time- Tá, foi pro esse Remo, time do depois Sport jogou aqui aqui, foi- jogou em esse Jaú, não foi- jogou aqui, depois Lá foi do pro time Leveira, campeão pro de Sport. 82, Chegou lá, ele ficou tirou uma foto depois lá. foi pro tem Belém, pro Remo, a- depois me levou a trabalhar Esse no aí foi o Remo. campeão brasileiro. né? Aguinaldo 90. hoje ele é Esse diretor já é do mais Remo. na frente. Trabalha De lá no Remo 82, e tem ali me mandou a uma camisa do Remo, tá aí. caricatura. Aquela Mas que você aí, tirou a cara, foto se você do- quiser ver, eu até te do- mostro. Aquele é o de Tá fácil ali 82. que eu deixei Sim. no saquinho, hein. Aí você vai, Merica, Edson Givanildo, que eu falei pra você. Sim. Ah, aí era... Aquele time ali era brincadeira. Como esse aqui também. Aí você viu aqui que ficou outro jogador. Esse Gilberto jogou no Santos. Goleiro. Sim. Gilberto Neco. Esse aqui jogou no Palmeiras, o Márcio Jogou Alcântara. baixo. Givaldo Alencar, esse foi uma história. Esse time aqui, aí vou seguir, daqui a pouco nós chegamos aqui, vê só. De 82, que o Sport foi tricampeão, eu fiquei lá o campeonato inteiro, foi campeão, começou o brasileiro já subiu, né? Já estava, não foi esse. De 82 fiquei lá até, aí resolvi voltar. Foi quando eu voltei para a Ferroviária, 83. Ah, aí o senhor sai do esporte e vem para a Ferroviária. Vem pra Ferroviária. Mas o senhor vem como treinador ou como diretor? Treinador, não, esse tempo eu era treinador ainda. Treinador. É, 82. Deixa eu relembrar aqui no caderno aqui, que o caderno aqui não mente. Né? Aqui, ó, esporte. Essa campanha aqui foi do Campeonato Pernambucano, que eu te falei que não teve nem... Olha, teve esporte. 21 jogos, uma é aqui. Caderno do seu Brida com as anotações aqui dos jogos do Depois eu esporte vou te na passar, na campanha. página seguinte tá da Ferroviária. 21 vitórias, Tira a um foto empate e uma derrota. Tira a foto aqui, fica melhor. Você virar no mira, quer ver? Aqui, ó, que eu te falei, saí do esporte, né? Fiz aqui. Aqui já foi o campeonato, ó, campeonato brasileiro, tal. Aqui, ó, Ferroviária. Ferroviária. Ó o primeiro jogo qual foi. Primeiro jogo do seu Brida pela Só a folha de Ferroviária. lá. Grêmio 1, Ferroviária 3, Taça de Ouro Tem a data aí, ó. 1982. Tem a data. Dia 10 de abril de 1983. Seu Brida, mas o senhor tem uma história peculiar na Ferroviária, né? É. Que, Tempo bom daquele, e aí, o senhor, quando chega na Ferroviária, pega tudo aqueles moleques lá subindo. É, Tô falando e- moleques assim, né? É. Do ponto de vista, né? Não no sentido pejorativo, mas É. o senhor pega Douglas Onça, Abelha. E como é que foi trabalhar com aqueles caras, com aqueles Então, garotos vamos lá? falar Como é que disso. foi subir aquele pessoal para o profissional? Você sabe que eu tenho até uma foto dessa, eu não sei onde está da Ferroviária, mas eu tenho. Então era a Abelha, aí era Marinho Paranaense, estava lá na época. Sim. Marinho Paranaense. Fernandão. Fernando Paulino, falecido. É, mas aí veio Vica e Marco Antônio. Sim. Olha, Vica e Marco Antônio e Divino. Sidney, né? Douglas Onça, Douglas Neves, Lavinho, de Glórias Mil, olha, esse time aí. Aí era Jorginho, tinha o Miltinho e Jorginho, ponto direito. Marinho, e Claudinho. Claudinho, grande figura, amigão da gente de muito tempo, como é. Eu tenho bastante contato, é com o Douglas Onça, com o Hermínio
e com o Claudinho. Tem muito contato com ele. Claudinho lá, vereador de Brotas, grande Claudinho. Então, o Parelli chegou e falou, ó, nós estamos montando um time aí pro campeonato e dá uma olhada na molecada. Pô, eu falei, nossa, que molecada boa. Nós ficamos um monte de jogo sem perder nesse ano aí. Nossa, ganhava de todo mundo. Tudo querendo subir. Bom, aí montou esse time e foi pro Campeonato Paulista, né? E você sabe as coisas, vou passando. Quer ver? Eu vou te passar aqui depois de 83 o que aconteceu em 83. Então, mas como é que o senhor foi parar na Ferroviária? Quem levou o senhor para lá? Aquilo que eu te falei, não. Quem estava treinando a Ferroviária antes aqui era o Lapola. E o Lapola teve uma passagem no Juventus comigo, que ele treinava o Santo André. E eu levei ele para o Juventus. Falei, ó, Lapola, você quer vir? Vem aqui comigo, aqui, dá uma mão aqui, ajuda aqui e tal. Aí a diretoria aceitou isso e ele ficou lá comigo. Quando ele saiu, ele falou, pô, eu vou sair, que eu não sei se ele ia para fora, o que era. Eu vou sair, vem aqui tomar conta. Aí nós fomos. Foi esse ano da Ferroviária aqui. Depois disso ainda eu passei outras 2, 3 vezes. Então assim, ó, eu tenho uma fala aqui do Abelha para o senhor, né, do ex-goleiro João Abelha. João Lopes Abelha. Fala pessoal, aqui quem está falando é o Abelha. Primeiramente queria parabenizar o podcast Uniara por essa iniciativa de estar entrevistando essas pessoas que ao longo dos anos trabalharam na Ferroviária e que certamente engrandeceu muito a história do clube. Hoje, em especial, o pessoal está entrevistando o seu Roberto Brida. Falar do seu Brida é ser uma pessoa com quem eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, porque seu Brida, no início da minha carreira, me ajudou bastante, deu muita força para mim. O pessoal sabe que como é difícil o início da carreira, mas o seu Brida sempre esteve do meu lado, sempre esteve apoiando bastante e sempre dando muito crédito para mim. Então eu só tenho a agradecer por tudo que ele fez nesse momento da minha carreira. E depois, com o passar dos anos, seu Brida veio a trabalhar comigo como meu auxiliar técnico, tanto no São Bento como no Atlético Sorocaba. Foi um período onde eu pude aprender muito mais sobre futebol. Seu Brida tem uma visão de jogo maravilhosa, um entendedor do assunto, sabe muito bem lidar com o grupo de jogadores. Então foi uma passagem assim onde eu pude aprender bastante. Então estou muito contente, estou muito feliz por o podcast estar hoje com o seu Brida. E só posso mandar um beijo para o seu Brida. Muito obrigado por tudo que o senhor fez por mim na minha carreira. E um abraço a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau. Eu tenho o Abelha também uma grande admiração. Quando eu cheguei na Ferroviária, como falei para vocês, aquela juventude toda querendo aflorar, querendo achar seu lugar no futebol, a gente via ele coloca palavras aí até que deixa a gente emocionado. Mas a gente viu toda aquela molecada, no termo da palavra, querendo crescer e cresceram, realmente cresceram. A gente fez aquilo que a gente tinha que fazer, tinha que apoiá-los, apoiamos mesmo e ajudou muito. O Abelha, depois disso, como ele falou, nós estivemos juntos no Atlético Sorocaba, você até tirou uma fotografia lá, é uma fotografia que a gente estava, um cartaz até que foi feito lá, num treino do Atlético Sorocaba, e depois no São Bento. Tivemos 2 oportunidades no São Bento e uma no Atlético Sorocaba. E, nesse tempo todo, a gente vai conhecendo as pessoas do bem. Então esse é um dos grandes amigos que eu fiz no futebol, e esse carinho que ele tem por mim é recíproco, você pode ter certeza disso. Eu tenho uma outra fala aqui especial para o senhor. Vamos ver quem é esse. Professor Brida, como é que vai? Espero que esteja tudo bem, com certeza está bem, o senhor sempre teve um astral muito elevado e sempre transmitiu coisas boas para nós, né? Então, resolvi fazer esse vídeo para dizer que o senhor foi muito importante na minha vida, na minha carreira como atleta profissional de futebol e devo muito ao senhor o que eu sou hoje. Assim como vários atletas da nossa equipe, quando o senhor nos comandou, e temos só recordação boa junto ao seu trabalho aqui, à sua companhia,
E a gente só tem que agradecer mesmo. Que Deus sempre lhe dê em dobro aquilo que o Senhor transmitiu para a gente, aquilo que o Senhor educou, aquilo que o Senhor nos fez crescer, tanto na nossa profissão como atleta profissional de futebol, como em chefe de família, né, como pessoas de bem. Então, só agradecer ao Senhor, e inclusive por ter me dado a oportunidade de jogar alguns jogos. Infelizmente eu fiquei com cachumba, né, naquela época que passei pelo Grêmio Catanduvense, e o Senhor me deu esse prazer de jogar ao lado do Brecha, que é o seu irmão e que eu tenho como um dos grandes ídolos quando eu vi ele jogar pelo Santos. Então, um grande abraço, muito obrigado da família Onça. Alexandre, o Douglas foi realmente um dos grandes jogadores. Depois jogou no Sport Clube Recife também. Ele foi um grande jogador lá, pareceu bem, mostrou futebol, porque ele era um grande jogador realmente. Era um meia-direita, aquele ponta de lança que chegava na área, fazia muitos gols. Foi um grande jogador que eu tive o prazer de trabalhar junto. Nessa passagem aqui em Catanduva, eu não sei se a Ferroviária estava parada, a Catanduva ia jogar um campeonato, era bem assim a coisa, porque lá a Ferroviária jogava sempre a primeira divisão, e aqui era a segunda divisão, como hoje é a 2, a 3, a 4, então eu trouxe de lá, não só ele, como eu trouxe o Jorginho também, trouxe o Douglas Onça, porque é aquelas pessoas que você confia, tá? Que você pode ir, tal, dá para você ir, você sabe como é que é, tal. Porque o interior naquele tempo, todos esses jogadores, eles ganhavam para viver só. E esse jogador foi um dos grandes jogadores que a Ferroviária teve. Exemplo de atleta, exemplo de homem. Então hoje tudo que ele tem, essas coisas todas, deve principalmente ao caráter dele. Então isso aí foi muito bom conviver com ele. Douglas, foi muito bom conviver com você, um abraço. Estamos aqui. Como diz o grande Almir Sater, compreendendo a marcha e tocando em frente. Então, estamos aqui e é bom lembrar, é bom que esse pessoal da Uniária veio aqui para documentar isso e trazer de vocês essa lembrança que nos deixa emocionados. Aí o senhor fica, então, na Ferroviária o ano de 82 e 83? 83 e 84? Eu preciso ver aqui, porque saber tanta coisa, rapaz. Não é tanto, não adianta eu te falar. 83, bom, 83 eu fui até mês 8, 9. Aí acho que acabou o campeonato, porque não fez. Aí eu treinei aqui o Catanduvense, que estava sem nada, 2 jogos. Depois fui para o Marília alguns jogos. E depois eu fui para aqui ele já era Grêmio Catanduvense. Voltei aqui para o Grêmio Catanduvense, fiquei. Voltei para a Ferroviária em 84. Aí. O senhor voltou para lá em 84. 84. O senhor tem 2 passagens. Não, tem 3, acho que passagens. Será que é 2, 3? Acho que é 2 passagens, sim. Então, o senhor voltou, mas aí o time já era outro. O time já era Nesse ano, as coisas estavam difíceis lá na Ferroviária. Estava difícil. Esse ano ganhou poucos jogos, patou um pouco também e perdeu mais. Mas aqui foi campeonato, segundo turno. Aqui fiz o segundo turno do campeonato. No primeiro jogo nós perdemos para o Corinthians de 3-1 no Pacaembu. Depois foi tendo jogos. Ganhou um, perdeu outro. Perdemos para o Santos em casa de 1-0. É um jogo que você vai com o Santos de 1-0, 84. Time 84. E foi campeão, o Santos foi campeão. E eu acho que aqui até o Pelé ainda jogava. Não, 84 não. Ele parou em 83? Não, o Pelé parou em 74. 74, é certo. 74. Esse time aqui... aí, esse time era aquele time que tinha o Serginho Chulapa. Aí já era... Serginho Chulapa também foi um grande jogador. Não, acho que não. O Pita já não estava mais. Mas estava o Serginho Chulapa, centroavante, que fez o gol na final contra o Corinthians. Depois dali, vai vendo, 84 que eu estive na Ferroviária. Terminou o ano. O nosso querido, fala querido porque já foi, né? O Lapola, me levou para os Emirados Árabes. O senhor foi treinar lá? Foi. Aí eu fui em 85, fui para os Emirados Árabes, eu fiquei lá quase um ano inteiro. E como é que foi treinar lá? Bom, primeiro... Como é que era a relação com os jogadores lá? O grande problema é o seguinte,
Você chega lá, a primeira coisa que você tem que fazer é ser prático em inglês. Tem que falar. Porque tudo que você vê, além do árabe que está escrito, tem as palavras tudo em inglês. Uhum. Não, tudo, você vai na loja tal, como está aqui, ó, podcast, aí está escrito em árabe e em inglês. Você tem que, você vê aquilo todo dia em inglês. Aí você vai aprendendo. Mas eu fiz um cursinho lá de 3 meses, consegui melhorar bem. Aí nós fomos para um pré-temporada na Holanda. O Arley foi para a Holanda, ficamos lá jogando com O senhor treinou o Al-Ali. Ao Arley Clube. Tá. Arley Clube. Arley, que ele Clube. põe o R como o H como R, né? Arley Clube. Ali é. Clube. Aí fiquei lá. Passou lá, tal. É bom, só que em vista de hoje, você não ganhava nada também. Mesma coisa que. Como se fosse um salário mínimo aqui, você ganhava 2 salários mínimos lá, vai. Mas, para conhecimento, para mudar, para você ver coisas novas, para nova visão das coisas, eu fui com a família, tudo, fiquei um tempo lá sem a família. Aí depois passou um tempo, voltei para o Brasil, que não. É duro, né? Seu Brito, mas me diga uma coisa, como é que era treinar o jogador árabe? Como é que era o jogador? Como é que era o comportamento do jogador lá dentro Você do tem campo? que ser, aquele grande problema é o seguinte, eu tenho um amigo que está lá há algum tempo e ele é preparador físico, Flavinho Trevisan. O Flavinho Trevisan está na Arábia Saudita, que é muito mais fechado que os Emirados Árabes. Sim. Os Emirados Árabes hoje é um ponto turístico do mundo, não era nada disso que é hoje, mas o petróleo fez com que eles fizessem isso que faz hoje. E o que acontece? Você chega lá, você tem que, primeiro, a língua. Aí você vai e tudo demonstrado em lousa, tal, aqui tal, aqueles prancheta que você tem, fala, você mostra, você é esse aqui, tá, e vai, em inglês. Aí pro jogo era a mesma coisa, você ia pros jogos, jogava, foi bem, o time foi bem no campeonato, tinha sido 7º, 8º no outro ano, aquele ano foi 3º no campeonato, então foi bem. Chegou um tempo, eu falei, bom, para mim tá bom já, não ganhava muito, tá? Ficar aqui é duro, menino pequeno, eu tenho gêmeos, eles tinham 2 anos, 3, a mulher lá também, aí voltamos, aí fomos treinar outro time por aqui. Foi a época que foi ótimo lá nos Emirados, não posso reclamar não. Voltei, quer ver, vamos voltar. Isso foi em 86, aqui já é 87. Voltei, fiquei aqui em Catanduva um tempo no Grêmio aqui, que tinha um time bom. Treinei o Grêmio aqui bastante jogos, 42 jogos. Aí, 17 vitórias, 17 empates, 8 derrotas. Foi bom, vai. É mais vitórias do que Daí eu conheci, vê só, a gente tinha no meio, Hélio Mafia e Oswaldo Brandão. Oh. E eu estava treinando esse Grêmio Catanduvense, que era a 2 de hoje. Vamos fazer uma seleção paulista para jogar o Campeonato Brasileiro de Seleção. Olha. O Brandão chegou lá na federação, falou com a Atala, era João Atala ainda. Atala, vou trazer o Brida para ser treinador dessa seleção da A2. Da A2, tá. Aí fizemos essa seleção da A2. 2 amistosos, tá marcado aqui, 2 amistosos com a Coreia. Ganhamos 3-0, empatou 1-1. E aí foi jogar o Brasileiro de Seleções. Com o Espírito Santo era o primeiro jogo. Fomos lá, ganhamos de 1-0 e foi aqui, empatou 1-1. Mas aí, esse jogo já foi dia 8 de 12 de 87, foi no fim do ano. Mas aí cresceu o olho dos dirigentes. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma seleção da 1. Aí fizeram a seleção da 1 para jogar o Brasileiro. Jogaram contra Minas Gerais e contra o Rio de Janeiro. E o senhor era o treinador? Não, eu fiquei naquela seleção só. Fiquei tá. naquela seleção que aí continuou as do Brandão e o Mafia. E eles fizeram uma seleção, acho que foi até Minério, treinador e tal, fizeram a seleção, todos jogadores dos times grandes de São Paulo. Cresceu, né, vó? Sim. Aumentou agora. Achou que não ia fazer nada, achou que ia ser eliminado com aquela seleção da 2ª divisão, né? Achou, vão ser eliminados e tal. Mas tinha bons jogadores, tinha Gilson Batata, tinha Soares, aqui da Fernandópolis, tinha Delém, tinha bastante jogador bom. Bom, foi bem. Eu até tenho uma fotografia, deve estar lá por dentro.
A partir daí, o diretor da seleção era o Pravata, de Itu. Reinaldo Pravata. Terminou a seleção e falou, ó, vem treinar o Ituano. Aí eu fui pro Ituano, treinar o Ituano. Que ano isso? 88? 88 aqui. Certo. Aí fiquei no Ituano um tempo lá. Passou o tempo do Ituano, voltei pro Catanduvense, tá? Aqui sempre foi. Fiquei no Catanduvense assim, 2 meses, 3 meses. 2 meses, vai. Aí fui pro Rio Branco da Americana. Passou lá no Rio Branco da Americana, aí que aconteceu aquele problema do esporte. Volta os caras aqui e falaram assim pra mim, dirigente do esporte. Olha, nós descemos para B do brasileiro. Não podemos perder agora, não podemos descer mais. Falei, caramba, e aí? Vamos para lá. Fui pro esporte, campeão brasileiro da B. Tem a foto aqui essa. Acho que eu já mostrei para você. Essa aqui, ó. Agora chegou naquela hora da foto do esporte. Essa foto, até aí troféu aí com o Paulo Vitor, que esse cara tá. Esse time aí foi campeão Sport campeão brasileiro da Série B. Em 90. Em 1990. Eles vieram aqui, eu mostrei pro presidente do clube aqui, quando eles vieram aqui, em Novo Horizonte. E aí o senhor faz esse campeonato maravilhoso lá, sai fico campeão. Campeão vai passando, né? Você sabe que o futebol, eu fui, depois nós fizemos um campeonato brasileiro. Um campeonato brasileiro, esporte. Em 91. 91 aí, já está aqui. Mas aí já é primeira divisão. Primeira divisão, que Tá. eu tinha subiu, subido aí. Primeira... E aí... Tem umas coisas no futebol que a gente precisava, você pensa, foi campeão, não vai seguir. O certo é você não seguir. Sabe Por quê? Por quê? Aquilo que você teve na B é diferente do que você vai ter na A. É outro potencial, padrão, outro padrão, é outro patamar, como diria o Bruno Henrique do Flamengo, não é? É outro patamar. Então, as coisas mudam. Chegou aqui um dia, ó, teve um jogo aqui, um dos últimos jogos que eu fiz lá foi contra o Cruzeiro. Perdemos 5-1 no Mineirão. Veio aqui um time, eu não lembro o time que é agora. E eu fui lá. Chegou lá, estou conversando, o cara falou, o senhor não está me conhecendo? Falei, quem é você? Ele falou, sou Luiz Fernando. Meia direita, meia esquerda, que era do Cruzeiro. Você treinou esporte? Falei, tá aqui a fotografia. Foi no esporte mesmo. Estou aqui a fotografia e tal, pá. Ele falou, peraí, pegou o celular. Ó, eu joguei esse jogo, foi isso aqui, eu fiz... Deixa eu ver aqui. O senhor está aqui mesmo, o senhor mesmo. Eu falei, olha... Então, são as coisas que eu falei para você, são lembradas. Foi bom para mim no esporte e tal, o tempo passou. Depois daquilo eu voltei aqui para o interior, fiquei no Jabuticabá um tempo, Catanduvense. Em 93, América. O América de Rio Preto? De Rio Você Preto, treinou lá? treinei lá. A América foi em 92? Foi em 92 a América. Mas também é a mesma coisa. Você sabe que às vezes você vai de bombeiro, né? Vai apagar incêndio. Apagar incêndio, é sempre assim. E eu fui lá e foi bem, rapaz, foi bem lá no América e tal. Passou dali o Aguinaldo, esse Aguinaldo que eu te falei aqui do esporte. Do esporte, ele está aqui na foto. Deixa eu achar a foto dele aqui. Esse baixinho aqui, ó. Sei. Ele dele era Bambam. Sei. Fortinho assim e tal. Rapaz, esse rapaz falou, ó, você precisa vir aqui treinar esse time. Eu falei, rapaz, mas CSA? Não, estou enganado. Não foi esse. No CSA, o que aconteceu? Eu tinha feito um bom campeonato no esporte e tinha jogador lá que me conhecia. Aí eu fui para o CSA. Nós fomos campeão de um turno, campeão quase do segundo turno e tinha mais um turno. Mas não recebia, é uma dureza, rapaz. Esse CSA era dureza. Nesse tal de Motange lá, que é o lugar dele, que está afundando lá agora, era duro. Eu falei, se quer saber não, que eu vou embora. Chegou num jogo lá clássico, CRB, CSA. CRB está aqui em Catanduva, que eu te falei, porque eles vêm, para tudo aqui. Aguinaldo me liga. O que? E aí? Estou aqui no Remo, preciso de um treinador. Prepara a mala que eu vou mandar passagem, não tem nem conversa assim. Eu falei, Aguinaldo, ele falou, é 2 meses só. Campeonato 2 meses só, o brasileiro vai ter 2 meses só. Eu falei, pô, mas saí de lá agora, não queria voltar aí para cima e tal. Saí de lá em agosto
e fui comecinho de setembro pro Remo. Aí Pro Remo, o senhor foi treinar, foi lá pra Belém? Para Belém, foi lá no Remo. Fiquei lá um tempo do campeonato, saí depois. Aí voltei aqui pro interior, voltei pro Juventus, ó. Treinei a Inter de Limeira. Um amigo, olha, tem as coisas que amigo que faz. Em 93, 94, Campo Grande, me liga o presidente do Operário. Do Mato Grosso? Do Mato Grosso, me conhecia. Ele estava jogando a B do Brasileiro. Era Operário de Ponta Grossa, era União Bandeirante, era Batel de Guarapuava, Uberlândia, tal. Vem aqui, vem me ajudar, pá. Eu falei, rapaz, mas quanto é tempo? Uns 3 meses. Eu falei, então tá bom. É longe daqui, em Campo Grande é 700 quilômetros. De carro pra você ir, voltar e tal. Aí eu fui lá, fiquei com ele lá um tempo e tal, terminou o campeonato bem e tal, viemos embora. Porque lá tinha a fase de classificação, depois classifica era mata-mata. Nós jogamos com o Operário, com o mata-mata, jogamos com o Uberlândia e jogamos com o Uberlândia aqui e o Uberlândia no Parque de Sabiá. Depois disso saí de lá, fui para Inter de Limeira. Da Inter de Limeira voltei aqui para Catanduva, aí Paraguaçuense, Taquaritinga e Matonense do nosso amigo aí, do nosso amigo Gale, está lá, né? Então, e vai. Depois disso, mesma coisa, outro amigo, ele era o cara que supervisor do Paulista Jundiaí, ele era de Maringá. Aquele negócio que eu estou falando, ele era bombeiro, né? Sim. Vem aqui me ajudar, tal, Campeonato Paranaense. Eu falei, pô, mas você não ganharam um jogo? Foi um turno, não ganhou um jogo. Ele falou, mas vem me ajudar, tal, você precisa que você venha. Eu falei, bom, e aí? É 2 meses, 3. Daqui em Maringá também é 500, 600 quilômetros. Aqui, Londrina, Maringá. Aí eu fui. Jogou com Curitiba, jogou com Londrina, Atlético Paranaense, Paraná Clube, Bandeirante, aquele campeonato tudo lá. Aí joguei, foi lá que me apareceu esse Anderson que foi pro Corinthians. O pai dele disse pra mim que tinha jogado comigo, mas eu não lembrava dele. Ele jogava no Júnior lá. Sai dali, eu voltei pro Juventus, Campeonato Brasileiro. O Juventus jogou um Campeonato Brasileiro. Em 90? Olha, 98. 98. Olha, CRB, Fluminense, Joinville, Paysandu, ABC, olha aí, todos esses jogos aqui, que foram os jogos que nós jogamos, né? E ó, ganhava um, perdia, mas perdia mais do que ganhar, porque aquele problema é diferente, né? É diferente você jogar um campeonato paulista, jogar um brasileiro da A, da coisa é diferente. Dali que eu estava no Juventus já, nesse campeonato, um amigo meu, Vando de Moraes, chegou para mim e falou, você não quer vir treinar o Júnior do Corinthians? Eu falei, quem que vai jogar? Tá assim a São Paulo. Eu falei, opa, no Corinthians. Eu falei, pode ver aí que nós vamos. Aí tem essa fotinha aqui. Isso que é o Corinthians campeão... 99 da Taça São Paulo. Da Taça São Paulo no ano de 1999. Fala dos jogadores, Kleber, Andrezinho, tal. Se você quiser eu falo depois. Desse time aí, quais foram os maiores destaques do seu Brida? Que depois foram pro time de cima. Olha, aí tinha Índio, Marcelo, Anderson, Kleber, Andrezinho, Fernando Baiano, Gil, Everton. Everton jogou no Borussia Dortmund. Sim. E bons jogadores, Andrezinho, tudo isso. Então, Edu, rapaz, eu não posso esquecer, Edu era meu capitão. Entrei outro dia no Facebook dele, ele é diretor do Arsenal. Tá lá o Edu. Aí fiquei no Corinthians, depois do Corinthians nós fomos num torneio em Dallas. Com os juniores do Corinthians. Já saindo esses todos pro profissional, montando outro time. Aí veio o Serginho, que hoje é assistente do Água Santa, veio o Luciano Bebê, veio o Gilmar, lá centroavantão. E nós nesse torneio nós fomos campeão. Os times lá tinham o Augsburg da Alemanha, a seleção sub-17 dos Estados Unidos, Monterrey, Vitória e o Tottenham Hotspur da Inglaterra. Foi campeão. Terminou lá, voltamos para cá, teve um torneio em Viçosa, mas aqui foi o time de juvenil. Mas eu fui com o diretor lá.
Começou o Campeonato Paulista, jogamos o Paulista, depois nós fomos um torneio na Espanha. Torneio lá que só jogava as seleções sub-20. E esse torneio na Espanha, o Corinthians foi campeão também. Com o Valência, Barcelona, a seleção da Rússia, a seleção do México e o Boca Juniors da Argentina. Olha os times. E aí, pelo placar aqui, vocês ganharam todos. Ganhou todos, foi campeão. Né? Foi campeão jogando o último jogo com o Boca Juniors. Inclusive tem uma camisa aí que eu diria, o cara falou assim, eu preciso de uma camisa do Corinthians. Eu falei, você me dá uma do Boca, Dô? Ele deu uma do Boca de manga comprida, aquela azul bonita, com aquela faixa amarela no meio, assim, né? Coisa linda. Depois disso aí, eu voltei pro Corinthians, e depois saí do Corinthians, fui pro Atlético Paranaense. Aí, eu não sei porque eu não tenho essa anotação do Atlético, mas eu tenho qualquer coisa. Mas o senhor foi para o Atlético como treinador dos Júniores? Dos Júniores, tá. Atlético Paranaense. Fiquei lá, o treinador do profissional era Antônio Lopes, na época do profissional. Sei. Fiquei lá um tempo, passando daquilo, voltei a treinar muito pouco, um outro time. Aí depois eu fui para o Atlético Sorocaba com o Abelha, depois fui para o São Bento. 2006, 2007. Mas aí já como assistente dele. E depois disso eu passei a ser gerente, fui ser gerente na Ferroviária um tempo. E depois disso aí eu me recolhi aqui ao minha modesta, né? Fiquei aqui em casa tocando as coisas. Sabe de uma coisa? Chega uma hora do futebol que você vê que você não ganhou o que poderia ter ganho. Você se dedicou tudo, 40 anos no futebol. Eu comecei, você vê, 63, parei mais de 40, parei em 2010, você vê quanto? 47 anos ali, jogador, preparador físico, técnico, depois supervisor, esse negócio todo. E você abandona um pouco as coisas da família que você fica longe, né? Fica longe, é diferente, você fica longe. Depois parei aqui, fiquei por aqui, aposentado. Me convidaram aqui no campeonato de 2012, o Grêmio Esportivo Catanduvense subiu para a primeira divisão. E eu fui ser comentarista da Globo. Aqui tinha a Rádio Globo e o pessoal que trabalhava lá me convidou. Fui ser comentarista naquele campeonato de 2012. Foi uma das últimas passagens assim de sequência dentro do campo, tal, aquele negócio todo. Aí eu tô aqui em casa todo esse tempo, não vou falar para você gozando da aposentadoria, mas sofrendo com a aposentadoria, porque a aposentadoria da gente nunca é aquilo que você precisa, nunca é. E a gente teve essa vida no futebol, tudo isso aí. O que fica marcado é o seguinte, você passou por grandes clubes, passou por, eu pelo menos vejo, Corinthians, Atlético Paranaense, Remo, CSA, Sport, Náutico, são todos times de um nível maior lá do que os nossos. Passamos por grandes clubes do interior também, de tradições mil. A América aqui, que hoje está do jeito que está, mas Ferroviária, Guarani, São Bento, times, né, de nome, de estrutura e de tempo de vida no futebol. Esses clubes têm que ser considerados assim, como agora nós estávamos conversando, 100 anos de Juventus, do clube, né? Então você tem que respeitar isso também, né? Não que ele nesses 100 anos não conseguiu chegar lá em cima, porque as estruturas fazem que seja diferente. Por exemplo, o Juventus vive muito da parte social. A parte social do Juventus é muito grande. E aquilo ali tira recursos para o futebol, para o campo. E o campo hoje é muito custoso. Eu tive uma conversa com a assessora de imprensa do Juventus, ela falou assim, uma pena nós chegarmos onde nós chegamos, nesse Campeonato Paulista, da 2, e não conseguimos, olha o que ela falou, não conseguimos ganhar 2 prêmios. Foi por que 2? Um de subir, ficou na semifinal, e outro financeiro, prêmio do campeonato, que podia ter um prêmio de campeão ou de vice, eu não sei quanto a federação dá, não entrei nesse detalhe. Mas falou, essas duas coisas atrapalhou pra gente. Atrapalhou o andamento de que podia ser o clube. Você pensou ano que vem jogasse a primeira divisão, tal, esse negócio. Então, as coisas, a gente tem que lembrar sempre positivamente dessas coisas. Porque, como nós falamos já nessa reportagem, grandes jogadores, passamos, grandes clubes, enfrentamos, andamos,
tivemos essa passagem pelo mundo aí todo de futebol e tal, excursão e tal, com o Corinthians, com o Juventus e tal. E os clubes que, se não era, por exemplo, de primeira linha aqui, era de primeira linha no seu estado. Sim. Isso foi muito bom. Campeão. Tem igual aquela música do... que fala lá. Que... Vou lembrar, pera um pouquinho que eu vou lembrar dela. Zé Rico. Correndo para ser campeão, como é que você lembra dela? Lembra um pouquinho desse... Na vida? É, essa aí. Estado da vida. Estado da vida, essa mesmo, Estado da vida. Então a gente fez tudo isso aí, correndo e dando exemplos bons, como você trouxe desses meninos que trabalharam com a gente, e isso aí é fundamental. Porque da vida, o que se leva é o reconhecimento daquilo que você fez por aí. Tropeços vai ter, não tem como. Situações de vida que você podia ter tido uma situação melhor, tanto financeira principalmente, mas segue, temos nossa casinha aqui, dá pra gente viver o resto que nos falta aí, porque vai passando, né, Alexandre? Não tem jeito, vai passando, não tem como. E saúde fundamental. Estamos aí, tropeço, eu falei bastante, tropeço muito, mas a gente tem que agradecer por tudo aquilo que Deus nos deu de deixar nós até aqui agora, né? Sem dúvida. Isso é fundamental. Quem foi o melhor jogador que o senhor treinou na carreira? Eu sei que o senhor treinou milhares assim. Você quer que você puxa saco ou não? Puxa saco eu vou falar do meu irmão, mas não é isso. Eu joguei contra muito. Eu tive o prazer de trabalhar com um grande jogador, por exemplo, Giovani. Giovani apareceu no Remo lá, jogando comigo. O Giovani, que o senhor fala? Que foi o Santos Barcelona. Do Santos Barcelona. É, Giovani. Giovani do Barcelona. Ele foi um dos grandes jogadores que a gente viu. Tive esses meninos da Ferroviária que foram grandes jogadores. Eu não trabalhei aqui em São Paulo, por exemplo, em time grande para falar. Agora, joguei contra muitos desses bons jogadores que eu vi. Falamos já nessa reportagem que joguei com o São Paulo de Gerson Pedro Rocha, Edson Cegunha, Dias, vê? Goleiros, Leão, Luiz Pereira, contra Itali. Então você fala de grandes jogadores, teve inúmeros grandes jogadores, principalmente naquela década de 65 a 75, ali... Era uma fábrica de jogadores. Não, mas era uma fábrica o quê? A Ferroviária era uma fábrica. Sim. O América, Sim, né? sim, São Bento, Guarani. Então o menino que aparecia aqui no interior teve um grande problema que não tinha naquela. Você não tinha um empresário para ficar. Então o jogador, ele crescia do valor dele, o valor natural dele. Aparecia ali, eu quero jogar aqui, eu ficar no América, aparecia ali, então era grande jogador. E alguém, o pai ou alguém ali conhecido, levava para uma Ferroviária, levava para um Guarani, levava para um Juventus, né? O Juventus teve grandes jogadores. Teve dois, outro dia que o cara estava falando, tem um amigo aqui da bateria, ele estava mostrando para mim. Olha aqui esses dois jogadores, Luizão e Thiago Mota. Você vai falar, quem é Luizão e Thiago Mota? Apareceram no Juventus, no tempo que eu estava lá em 98, eles eram juniores, foram para o Cruzeiro. Cruzeiro, os dois, o Luizão foi para o Barcelona, para o Benfica, hoje ele é diretor de futebol no Benfica. Todo jogo que tem lá da Liga dos Campeões, ele está lá. Tá lá. E o Thiago Mota hoje é treinador na Itália. Treinador no Spezia. Ele era do Gênova. Não, Gênova, ele sabe. Gênova, é. Atalanta? Gênova. Ele treinava o Gênova. Thiago Mota saiu do Juventus. Aí você fala assim, pô, foram grandes jogadores. Pô, lógico que foram. Foram jogar lá, você fala assim, vou falar para você de Giovani. Giovani, ele era geladão daquele jeito, mas ele foi jogar no Barcelona, rapaz. Pô, você tem que, né, valorizar o cara. Mas teve tantos outros atacantes aqui do futebol paulista mesmo, teve tanto. Esse Ziza foi um grande jogador. Eu tive no Juventus um neguinho que veio do Paraná, Luiz Antônio, LA. Esse LA era um demônio. Taliba mesmo, quantos gols fez. Eu joguei no Juventus, tive assim, esse time de 78, 79, que eu falei para você, Taliba, Luciano, Geraldão, Brecha e o Cino. Hoje esse time aí jogava em qualquer time, esses jogadores, os cinco jogavam em qualquer time desses aí. Ia ser nome, porque 78 você tinha uma dificuldade muito maior
porque era técnico, né? Aquilo que nós já conversamos nessa entrevista. Era um futebol técnico. Hoje, futebol de força. Mas esses caras jogavam e faziam gol e resolviam assim. Então não adianta eu vou falar para você quem foi o grande jogador. Eu tive admiração, lógico, Pelé, Demir da Guia, foi um grande jogador. Gerson, um jogador que nem esse. Aqueles jogadores da Copa de 70, Carlos Alberto Torres. Quando jogou no Santos, meu irmão jogou com ele no Santos. Então eu tinha amizade com ele, então você fala assim, pô, que lateral que era aquele cara, né? Que jogador. Então, tantos, Edu do Santos, tenho ele hoje até no Facebook, até hoje, converso sempre com ele. Então essas coisas do futebol antigo é uma saudade muito grande de grandes jogadores. Não adianta você falar para você de um demais, mas esses que eu numerei aqui, são os jogadores que marcaram. Quem não lembra desses jogadores hoje? Então hoje o cara fala, mas jogava hoje. Não tem nada a ver isso, não tem essa comparação. Você não pode comparar isso, né? Você vai falar assim, será que jogava hoje? Será que não? Será que Pelé jogava? Não tem essa comparação. Aí, então você vai, como nós falamos da Ferroviária, aí você tinha esse menino que falou comigo aí, mandou essa mensagem, Douglas Onça. Douglas Onça jogava em qualquer time desse, o futebol que ele tinha. Então é duro você enumerar, mas passou, e é bom ter essa saudade. Vou mostrar um depoimento aqui de um... Mais um? Que jogou com o senhor no São Bento de Sorocaba, o Índio. Ei! Beleza? Lembra de mim? Eu sou o Índio. Nós jogamos no São Bento de Sorocaba em 1969, Cabeçudo. Lembra com essa vozinha de quero sua aí? Muito bom voltar a falar com você. Um abraço, saúde, paz, paciência. E estamos aí na descida, mas nós estamos aqui batalhando. Fazemos parte dos Masters da Ferroviária, mas sem jogar, claro. Mas é mais assim, prestigiando e fazendo caridades na medida do possível. Um abraço, velho. E de outro abraço para você, é o seguinte, eu que levei ele para São Bento, meia, cheguei ele para São Bento e tal, era caminho aqui, passava ali, pegava, levava, como eu levei o Wilson Carrasco para o Ituano. O senhor levou o Wilson Carrasco para o Ituano? É, o Wilson Carrasco jogou comigo no Ituano, naquele time que eu falei para você, logo após a seleção paulista, eu levei ele para lá. Então esse pessoal, tudo, é aquele negócio. Quando você está trabalhando, você vê um cara que é honesto no trabalho, o cara que está ali lutando, brigando e bom jogador, você leva, porque você sabe que não vai te furar, não vai furar com você. E isso aí foi o que eu fiz com muitos jogadores, então. Mas foi bom esse tempo todo do futebol, foi bom pra gente, porque acabamos sendo reconhecidos por aquilo que nós fizemos, principalmente de coisas direitas no futebol. Não tem, pelo menos, vocês não trouxeram nada errado aí para marcar. E esses caras que lembram da gente, é fundamental isso. Eu não sei porque vocês não trouxeram qualquer coisa do Maninho Ram. Maninho Ram também. Um belo dia que eu fui no campo aí, o filho dele estava jogando aqui no Grêmio Catanduvense, o filho dele. Aí eu falei, eu conheço você, rapaz, tal. Meu pai falou do senhor, eu falei, oi, rapaz, Maninho Ram. Mas isso é muito bom. É bom você fazer esse trabalho. Lembra muito esse trabalho, não tanto igual porque ele não fazia entrevistas assim, mas sempre lembrava do Milton Neves. Milton Neves, ele foi um dos baluartes nisso de lembrar do ex-jogador, aquele jogador que parou de jogar. Hoje ele está saindo da imprensa, né? Já não está trabalhando mais, mas ele tem a empresa dele lá que faz ainda. Isso é muito bom, porque o ex-jogador tem uma dificuldade muito grande quando ele termina de jogar. Quando ele para de jogar, se ele não tiver feito alguma profissão extra ali antes, profissão técnica, o que for, e não tiver grandes amigos, por isso que precisa ser direito sempre, grandes amigos para ajudá-lo a crescer, ou ajudá-lo depois do futebol, é difícil. A coisa mais difícil que tem é o jogador se adaptar depois que ele parou de jogar. A coisa não é fácil, não. Mas eu estou feliz pelo seguinte, eu passei nesse time todos, tenho a lembrança de todo esse pessoal, e isso é fundamental para que a gente continue mais esse pouco de vida que nós temos aí para tocar em frente. Conversamos aqui com o seu Roberto Brida,
na casa dele, em Catanduva. Seu Roberto Brida, foi um prazer enorme falar com o senhor, conhecê-lo. O senhor nos abriu a porta da casa. Foi um prazer imenso estar aqui. Alexandre, o prazer foi todo meu, porque a gente não tem sempre esse reconhecimento, essa oportunidade de passar isso que nós conversamos hoje. Nós passamos aqui quase uma vida de atleta toda para você. Você tirou algumas fotografias lá que você pode, se quiser inserir nisso aqui, você insere. Depois você mostra para o Roger aquelas fotografias do esporte, aquelas caricaturas, aquela com a abelha lá. Passou para a abelha já respondeu. Então, eu fico muito feliz que vocês tenham vindo aqui. E eu não esperava que fosse tanto assim essa entrevista. Porque a gente quase não tem mais essa oportunidade. Essa oportunidade aqui em Catanduva principalmente, a gente é sempre mais um. Porque tem aquele ditado que santo da casa é sempre mais difícil fazer milagre, né? Então aqui eu vou no campo de vez em quando, não vejo muito lá. Não pede para o senhor entrar lá não, para o senhor comandar lá? Nada, né? Mas eu não quero. Aquele negócio de santo da casa, né? O senhor não quer vir aqui? Não, mas não é assim. Aqui hoje tem um time novo aqui. Primeiro era Grêmio Catanduvense. Hoje, há uns 8 anos para mais, é Catanduva Esporte Clube. Virou SAF? Virou SAF também. E esse Catanduva... Não, aquele Grêmio Catanduvense morreu. Morreu, Aquele morreu. Esse aí foi fundado pelo padre. E o padre, por acaso, é prefeito da cidade. É o seguinte, essa lei do passe aí não prejudicou muito os clubes de futebol? Porque tudo bem, o jogador antigamente era refém do clube. Tudo bem, a gente entende isso. Sabe? Mas hoje não seria melhor, assim, por exemplo, ser um 60-40? Então, por exemplo, o clube ficar com uma porcentagem. Porque hoje é só o empresário que ganha dinheiro com isso. Aí que tá o negócio. Você quer ver uma coisa, Alexandre? Aí vai lá, vou ter... O Roger lá é dono do time. Roger, tem um jogador para trazer para você aí. Você fala, pode trazer. 30% nós damos para você. Olha só. 30% nós damos para você, 70% tem que dividir entre eu e o jogador. Que você está me dando a camisa, está me dando o lugar de se mostrar e aparecer. Então, o grande problema hoje não é esse que você falou de... O grande problema hoje é o empresário que coloca o jogador no clube e quer que o jogador joga. Tem esse detalhe ainda. Ele força o jogador para jogar. Os caras já deram carteirada pro senhor? Já deram carteirada no senhor, já? Ah, mas eu não aceitava, não tinha esse. Já deram carteirada? Então, por exemplo, o cara tem lá o cara lá tem lá um jogador, chega no senhor e fala assim, ó, meu menino tem que jogar, e você tem que pôr um cara para jogar. Mas que já fizeram, mas já tentaram fazer isso com o senhor? Já tentaram, mas não, aí que não joga mesmo. Sabe por quê? Você tem que entender uma coisa, a hora que chegar nisso, vai chegar nos jogadores outros. Na hora que chegar nisso. Aí o cara chega assim, ó, o cara tá jogando porque o empresário trouxe aqui, como é que é? Como é que você vai fazer? Aí você perde o comando. Não, perde o comando, perde a moral. Aí você perde a moral. Então não pode. Mas hoje, isso eu digo no meu tempo lá, hoje, isso virou moda, isso virou normal das coisas, virou normal. Então um jogador que o clube fazia, ele até dá a chance de fazer isso, porque dá a camisa, dá a aceitação para ele se mostrar, dá a vitrina para ele se mostrar. Mas o empresário já chegou lá, já fez todos os contratos de como deve ser, como não deve ser. Então o empresário hoje tomou conta do futebol. Não sou contra eles, não sou, né, nem um pouco, pelo seguinte, é a vida da gente. Hoje eu estava conversando com meu filho de manhã e ele falou, pai, isso é um mecanismo, não adianta, é o sistema, você não vai mudar isso. Você pode falar o que for, mas esse sistema está implementado, não tem aonde você mudar. Aí o cara fala assim, você não vai ficar com ele, eu levo pro outro. Aí o cara não é? Você não aceita outro. O que você falou, antigamente a lei do passe, a lei que fala Pereira antigamente, era o seguinte, 15% era do jogador. Do jogador. Era do jogador. Então vendia o Roger por 100 milhões. 15% dele. Hoje, os clubes até dão uma porcentagem para o jogador, porque tem isso já implementado no contrato. Errado, certo? É o sistema. Não adianta, isso é o sistema. Tá certo. Mas mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo. Obrigado, senhor, por ter nos recebido na casa do senhor. Tá.